Muito bem, pessoal. Finalizando aí a nossa série de sabatinas, né, com alguns candidatos católicos. Eu estou aqui novamente, né, com o doutor Emanuel Júnior, para a gente fazer as considerações finais, né, sobre todas essas sabatinas, falar um pouco sobre as nossas impressões, né, de todas essas entrevistas que a gente fez, e também dar um direcionamento, né, com relação às eleições que já estão tão próximas aí, né. Então, para quem não me conhece, sou o professor Gustavo Aleixo, né, presidente da Confraria Sete Sapiência, que é um apostolado de leigos, cujos pilares, né, são embasados na oração, no estudo e na vida fraterna, né, na atuação pastoral. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. E eu espero que esse nosso bate-papo seja útil para você discernir melhor sobre as pessoas que te representarão nos próximos 4 anos. É isso, né? Então, bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Emanuel, presidente da Unijuc, né? No Juc, União dos Juristas Católicos de Goiás, uma associação de fiéis, associação civil e canônica de fiéis, de juristas, né? Fiéis. E a gente tentou conversar com esses candidatos, a deputado, né? Deputado estadual e federal aqui, e tentou conversar com eles, tirar deles justamente o que de católico realmente eles pretendem repassar, os valores, né, que eles pretendem repassar, que são católicos, já que a plataforma que eles próprios indicam é uma plataforma católica. Bom, eu, da minha parte, fiquei surpreso com algumas coisas e ficou um pouquinho aquém em outras, né? Vamos começar com qual? Com a quem ou com o além? Bora ficar com a quem primeiro. Depois a Tá. gente fala coisa boa. Bom, eu assim, nós não vamos aqui, a ideia não é citar nomes, né? A ideia é justamente colocar a situação geral, porque eu acho que a situação é geral. Inicialmente, a gente quer deixar claro que nós falamos com alguns, não falamos com todos os candidatos que têm a plataforma, que se dizem católicos, muito menos que têm uma plataforma voltada para o público católico. Muitas vezes, a maioria das vezes, por falta de agenda deles mesmos, e muitas vezes porque realmente a gente não consegue atingir esses candidatos. Mas, de uma forma geral, e eu acredito que isso exacerba um pouco, né, passa um pouco o Estado de Goiás, eu vi que falta bastante conhecimento, aprofundamento do que eles dizem ser católicos. Né? Eles ficam muito naquela questão geral, naquele senso comum. Né? Eles ficam muito na, no, no, no pacifismo, em vez de ser pacífico. Eles ficam muito na doutrina social, indo só por bem comum, esquecendo que tem tantos outros princípios, né? E a doutrina social é essencial para um candidato, é essencial que ele saiba, é essencial que ele tenha noção, pelo menos dos princípios básicos ali, se aprofunde. Assim como eu tenho dificuldade também em compreender como que um candidato não sabe, não tem noção de problemas básicos que os católicos passam, Sim. né? De questões de liberdade religiosa, que são coisas que estão acontecendo no mundo, não é nem no Brasil. Sim. De questões de liberdade religiosa, de questões de locais, como acesso em hospitais, como entendimento de princípios básicos de liberdade religiosa, mas o que mais, de acesso à religião, mas o que mais, de tudo isso, o que mais me tem, eu tive dificuldade em compreender deles, depois acho que a gente pode falar um pouquinho de cada, né, Gustavo, mas o que eu mais tive dificuldade com eles é de tirar deles propostas. Sim. Né? Eu tive dificuldade em compreender, eu queria ouvir a prática, o que eles vão fazer de verdade.
É porque conversar, o que eu entendo é isso, já entrando um pouco no assunto, o que eu entendo é que conversar, formar, entender, isso é assunto das bases, sim, né? E eu estou falando de bases políticas, a gente pode passar por base política também, para ficar mais fácil o entendimento, já que sim, estamos nesse meio. Mas é da base, e a base é a base, é o alicerce ele não tem movimento, o alicerce ele não fica movimentando para lá e para cá, ele é a base, ele é o alicerce, ele movimentar o prédio cai. Né? Quem tem movimento são eles, os candidatos. Eles que depois vão entrar no legislativo, executivo, né? Principalmente no legislativo, para poder fazer as coisas, para colocar em prática essas coisas. Essa parte formativa, essa parte de juntar pessoas, essa parte de convencer pessoas, fica com a base, fica conosco, na verdade. sim. Né? E eu vi muito candidato querendo fazer isso. E para fazer isso, eu preciso ser deputado. Né? É, Eu acho que a confraria faz isso muito bem, de fazer formação, aliás, é a ideia da confraria, é fazer a formação, né, de uma forma geral, porque o Unijuc também mas é voltado para o jurista. sim, A confraria tem uma formação de uma forma geral de todos os católicos, e ninguém aí precisou de um cargo legislativo para isso. Né? E eu vi dificuldade em eles mostrarem como fazer, em colocar na prática a autoridade que vai ser dada a eles com uma possível eleição. Eu vi sim. muita dificuldade disso, de eles falarem isso, explicarem isso. Não sei se foi o seu sentimento aí. Então, além disso que você falou, eu senti muita falta de entendimento do jogo político, assim, entendimento de como Também. a coisa funciona, do que ele vai fazer lá, né, de qual que é o papel dele, porque mesmo aqueles que já atuam, né, ou que já têm algum contato, né, eu percebi essa falta de malícia, de jogo de cintura, de entender que a política não é só polêmica, não é só treta, não é só... É ação concreta, né? E nesse ponto específico, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque a gente precisa de gente que esteja lá para ser eficiente, para ser eficaz, né? Para nos representar de fato, né? Para promover algum tipo de mudança, né? E eu vi isso assim muito distante. Isso que você pontuou, né? A questão do como fazer, né? Do que tem de concreto para apresentar, eu vi de fato um problema, né? Porque é tudo muito abstrato, né? É tudo muito idealizado, né? Não, mas quando eu estiver lá, não, não, não. Peraí, mesmo que você não seja eleito, você já tem que pensar no como. Porque a impressão que eu tive é que, assim, se eu for eleito, eu vou fazer alguma coisa. Se eu for eleito, eu vou começar a pensar no que fazer, na forma de fazer. E Exatamente. aí não dá, né? E não é assim que funciona, né? A gente precisa... o preparo, ele precisa ser anterior à responsabilidade, né? Eu acho que esse ponto aí, de fato, ficou aquém, né? Assim, Eu vejo que é o seguinte, você falou uma coisa interessante aí, que é compreender que política, o jogo político, né? Que uhum, ali não é só a treta, né? Não é só a polêmica. Não é só a polêmica, mas na maioria das vezes, praticamente sempre, é embate, sim, né? E sendo embate, é preciso estar preparado para esse embate. E não tem como estar preparado para esse embate se você não souber as coisas que estão acontecendo, não tiver essa malícia de sim, compreender que às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. É a questão do acordo, né? Você vê muita gente boa por aí querendo que o político seja rígido como uma barra de concreto. E não é assim que se faz política. Né? Infelizmente, eu não gosto da frase, mas ela é certa. E política é o jogo do possível, né? Não é possível fazer tudo o que você quer, porque não depende só de você. Mesmo que você for do executivo, você seja um prefeito, um governador, um presidente, e as pessoas às vezes têm essa noção de que as pessoas aqui no Brasil elas têm a noção de que o presidente não é presidente.
ele é um imperador absolutista, né? Que um governador, ele é imperador do Estado absolutista, que ele pode mandar fazer, acontecer, matar e ressuscitar. E não é assim que as coisas acontecem. Tudo depende de uma série de poderes, de uma série de pesos e contrapesos, né? E é preciso entrar lá com essa cabeça, porque senão ou você vai sucumbir ou você vai ficar louco, querendo fazer as coisas que são impossíveis, né? Ou vai ser ineficiente, né? Não vai conseguir articular com ninguém, não vai conseguir aprovar nada. Eu acho isso muito complicado, porque é um potencial desperdiçado, né? Sim. Muitas pessoas confiaram em você, né? Deram esse voto de confiança, apoiaram a sua campanha, e aí quando você consegue alcançar esse objetivo, quando você já está lá dentro, você não consegue responder à altura da confiança que depositaram em você. Eu acho isso muito complicado, sabe? Porque acho que por mais que o brasileiro ele seja apaixonado em relação à questão da militância política, ele não esquece, velho. Sabe assim, se ele vê que a pessoa realmente está sacaneando, ou que a pessoa realmente ela não entregou aquilo que ela prometeu, cara, dificilmente ela vai ter outra oportunidade. E eu entendo que nesse meio político, até porque, né, tramita nesse meio, eu nunca fui nem candidato, já foi candidato, né, Sim, sabe bem como que é esse meio, pelo menos da parte de candidatura, como é que a coisa não é tão simples assim, sim. quanto transparece. Da minha parte, é mais bastidores, né? Uhum. Sempre tá ali por trás, vendo como é que as coisas estão acontecendo, tentando fazerem as coisas acontecerem. Mas eu vejo o seguinte, existe um pensamento de que as coisas vão acontecer de uma forma mágica pelo simples fato de as pessoas conhecerem, saberem o que é a verdade. E aí elas vão abrir os olhos. Não vão abrir os olhos. Elas não vão abrir os olhos simplesmente porque você explicou detalhadamente, argumentativamente e se mostrou correto. Não, né? Hoje em dia, isso está cada dia pior, né? Hoje em dia é menos ainda. Hoje em Sim. dia o cara simplesmente vira as costas para você, te chama de louco e continua fazendo o que você estava fazendo, o que estava fazendo, e não está nem aí para o seu argumento, né? Então, a questão não é só argumento, a questão não é só estar certo, porque se a questão fosse só estar certo, nós somos católicos e a verdade para nós não é um silogismo, não é uma palavra, não é um conceito. A verdade para nós é uma pessoa, Sim. né? Então, para nós seria muito fácil se as coisas funcionassem só na base da argumentação, mas não é, não é. Existe todo um conjunto de interesses ali que precisam se equilibrar. E a pessoa precisa entrar sabendo disso. Pessoa precisa entrar conhecendo isso. Ela precisa entrar tendo conhecimento, claro, da base dela, de quem, né? Nunca esquecer quem elegeu Sim. e buscar sempre, isso é outro problema que nós vamos falar daqui a pouco, buscar sempre essas pessoas, sempre voltar a essas pessoas, mas também compreender que as coisas não são simples, né? E voltando a esse assunto então, que eu coloquei, eu vejo com dificuldade pessoas que querem entrar na política e querem sentar, como aquele profissional, né? A gente fala isso com muito direito, do advogado recém tirou a AB agora, né? Uhum. Ele tira o AB, isso acontece pouco hoje, mas antes acontecia muito. O cara tirava o AB, sentava na cadeira, né? Montava o escritório, sentava na cadeira e esperava o primeiro cliente abrir a porta e entrar pelo escritório. Né? Isso não existe. Isso não existe. Se ele não for atrás, as coisas não funcionam. Né? O, o, o político ele também precisa buscar que as bases dele funcionem. Porque são bases, elas estão fixas. Ele tem mobilidade, ele vai lá, ele vai buscar. Se a gente tiver Porque que ele tem os recursos, ele tem assessor, né? Ele tem tudo à disposição para ele tem toda a justamente estrutura. cumprir isso, né? Ele tem toda a estrutura. Ele tem toda a estrutura que a gente sua para ter alguma estrutura.
né, para ter alguma coisa. Eles têm toda uma estrutura que pode fazer funcionar. Sim. E eu vejo que alguns têm dificuldade com isso, né? Ou tem dificuldade já de cara, ou tem dificuldade de cara no sentido assim, não, eu já penso assim, tem que vir aqui, eu estou aqui à disposição, né? Ou, quando chega lá, já demonstra isso, apesar de não falar. No final das Sim. contas, é engolido pela quantidade de compromissos e esquece, né? E isso daí é complicado. Sim. Eu senti isso também, sabe? Essa falta de entendimento de que o movimento tem que vir da parte deles, né? O desejo de articular com a base, né, com os grupos, o eleitorado católico, tem que ser deles. Por que eles fazem isso para querer nosso voto? Por que eles não podem fazer isso em razão de um mandato, né? Em Uhum. razão desse compromisso que eles assumiram, né? Então, assim, é muito complicado, né? Porque a gente fica assim, tá, beleza, você vem, pede meu voto, aí na hora que eu preciso de você, ou que eu preciso como se diz, da sua contrapartida, né? Eu simplesmente sou abandonado, né? Porque eu vou fazer aqui a gente precisa também ser honesto em algumas coisas, Uhum. que é claro, obviamente que alguns candidatos eles voltam e acabam ajudando e auxiliam no que podem e tudo mais. A questão é que é o seguinte, o auxílio, uma coisa que a gente, né, nos bastidores, nas nossas conversas, a gente conversa bastante. Uhum. O auxílio, quando a gente fala auxílio à igreja, a gente não está falando só o auxílio à igreja instituição, Sim. a gente não está falando auxílio à igreja cúria, né? Auxílio à igreja templo, tijolo, um em cima do outro. A gente não está falando isso. A gente está falando a igreja muito além do conceito instituição, conceito Perfeito. CNPJ, sabe? Então, quando o candidato ele ajuda nas questões que o bispo coloca, né? Que os padres pedem, isso é louvável, é claro que é louvável, é claro que é ótimo. Sim. Mas aí, dentro da igreja existem outras mil coisas antes de chegar em um pároco de uma paróquia pequena, Sim. sabe? Existem mil grupos, existem diversas associações, existem pessoas extremamente, às vezes extremamente especializadas naquele pequeno assunto que pode resolver o problema daquele cara, né? E como eu falei, é louvável que ele resolva o problema colocado ali pelo BID, são problemas maiores, né? Lógico, são problemas grandes, são problemas que atingem de forma maior. Mas os problemas mais básicos, os problemas mais básicos, lembrando que são os problemas que atingem mais diretamente a todo mundo, né? Mais individualmente a todo mundo, esses problemas estão dentro dos pequenos grupos, das pequenas associações, né? Como são as nossas, né? Mesmo que às vezes não tão pequenas, mas são menores, claro, são menores que uma paróquia, são menores que uma diocese e tudo mais. E é preciso dar um olhar especial para esses grupos. É preciso dar um olhar especial para isso, porque não é só porque esses grupos que elegem, não é só por isso, não é só porque eu quero ganhar voto na próxima eleição, ou não é só porque eu quero justificar os votos que eu tive. Não é Sim. só por isso, é porque é justo que seja assim. É porque é justo que é uma pauta católica. Né? Sim. Os padres, os bispos, eles buscam e tudo mais, mas por questões maiores e que muitas vezes, como eles estão impedidos de entrar diretamente na política, muita coisa eles simplesmente não entram. Muita coisa eles simplesmente não entram e deixam para que nós, leigos, nós temos que tomar conta disso. E aí, quando a gente vai tomar conta disso, qual é o espaço que a gente tem junto a esses eleitos? Né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas é essa a ideia, sabe? Então, a questão que eu vejo, assim, de forma concreta, é que
os leigos, além da má organização, né, além dessa falta de unidade, dessa falta de entendimento, que a gente precisa ter uma força organizada para que, de fato, a gente escolha os representantes que realmente vão fazer algo pela gente, é a questão desse entendimento de que essa parte sociopolítica cabe a nós leigos. A igreja ela não tem campo de ação para isso. Ela não tem mão de obra para essas coisas, entendeu? Porque ela já tem as obrigações dela, né? Os ministros ordenados, eles já têm essas obrigações, né? O ensino, a santificação e o governo do povo de Deus. Então, essas são as obrigações, né? Quem tem que mexer com política, quem tem que correr atrás de políticos, se organizar, participar de sessão especial, todas essas coisas, somos nós leigos, né? É o ordinário nosso. Exatamente. Aí a gente escuta, né? Por exemplo, teve algumas falas, né, que a gente acompanhou, gente, mas os padres, os bispos. Não, velho, peraí. Não é eles que fazem isso, né? Seria bom, de fato, se a igreja ela tivesse não só o entendimento, mas ela também soubesse apontar, né, as pessoas que têm qualificação mínima para assumir os cargos públicos. Mas, geralmente eles não fazem isso, não querem e nem recomendam que façam isso. Uhum. É porque senão fica também uma igreja partidária, e a gente sabe como isso vai acabar funcionando, né? Exatamente. Em que isso vai acabar dando. Então, realmente, não funciona assim, em lugar do mundo a igreja age dessa forma, e é uma recomendação que não seja assim. Então, isso é uma coisa nossa, uma coisa do laicato, né? Eu nem gosto dessa palavra leigo, para mim tem que ser laico. Leigo dá a impressão de que não sabe nada de nada. Não sabe, né? Eu não gosto, mas é só para poder deixar. Sim. Só para deixar meu ponto aqui Mas a gente tem essa. Eu tive essa impressão com os candidatos, né? Que eles muitas vezes não compreendem o que separa o leigo do clérigo e querem que o clérigo faça coisas que ele não vai fazer. Não adianta. Sabe? Não adianta. A gente vê em um âmbito macro, né? Coisas que são cobradas do Papa Francisco que ele faça que são absurdos. Ele não vai tomar certas atitudes, esquece. Ele não vai tomar certas atitudes políticas. Não pode. Não cabe a ele tomar certas atitudes políticas. Não funciona assim, né? E aí isso vai descendo, sabe? Quer que os bispos vão para a televisão mostrar certo. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer isso. É claro que eles podem e devem até dar diretrizes. Olha, vocês precisam votar em candidatos que não são contra o aborto. Né? Agora, ser contra o aborto é uma coisa. Em qual partido que ele está e como ele vai falar isso, e como ele vai colocar isso em prática, de que forma, e o que é aborto, o que é... Sabe, as nuances disso são milhares de possibilidades aí. E como que a gente vai saber isso? Entrando, participando e conhecendo. Isso é coisa de quem? Do padre? Do bispo? Não, é de lei. Né? Das associações. Seja você individualmente falando, leigo individualmente falando, ou pelo menos das associações de fiéis leigos, né? Em conjunto, fazendo isso daí, participando das audiências públicas, de tudo isso aí que a gente tem que... As associações acabam participando, a Mijuc participa, né? Porque muitas vezes ela é pensada para esse tipo de coisa, né? Sim. A confraria nem sempre não é tão pensada para esse tipo de ação, mas a Mijuc é. Então, a gente atua muito nisso, né? Entra em ação judicial e faz esses... Sim. Porque, assim... Como você consta nessa treta aí, entra nessa treta aí. Mas a gente precisa entrar e saber onde entrar e saber a diferença, qual é o limiar de cada um. Eu não vejo eles compreenderem esse limiar. Agora, a minha pergunta fica, como fazer compreender? Eu acho que falta um pouco de abertura e também um pouco de humildade para procurar pessoas que já têm essa consciência, que já têm essa malícia, e falar assim, cara, eu preciso de ajuda.
vocês já estão acostumados com essas coisas, me dá um suporte aqui, né? Me dá uma ajuda. A gente não vê isso, né? É como se assim, não, eu não vou sair da minha bolha, eu não vou descer do meu pedestal para dizer que em determinado assunto eu não consigo atuar, né? Em determinado assunto eu não preciso de ajuda, né? Isso é muito complicado porque cria, além desse afastamento, uma certa antipatia, né? Porque a gente até tenta, né? Com muitos, né? Falar assim, ô, olha isso daqui, vê essa questão para mim, né? E tal. E fazem vista grossa, ou então simplesmente ignoram, né? E eu acho que falta também, Emanuel, uma das coisas que a gente até puxou nas sabatinas, o senso prático do que é a Igreja Católica. Também, além do senso prático do que é o cargo que eles estão buscando, o senso prático do que é a igreja, né? Sim. E do que ela cuida, né? Sim. Porque muitos, assim, a percepção que eu tenho geral é que as pessoas que se voluntariam para os cargos públicos, eles são o quê? Eles são pessoas que participam na paróquia, mas de ir na missa, né? Não é aquela pessoa que engaja nas pastorais. Assim, são pouquíssimas pessoas com esse perfil, né? Uma pessoa realmente engajada, ou que participa de algum movimento. E eu não sei qual que é mais complicado, porque muitas vezes, quando se pega a pessoa que está engajada em movimento e tudo mais, você acaba escolhendo pessoas que estão engajadas não por conhecimento. Ela é escolhida não por conhecimento, mas por popularidade. E afinidade, né? Por afinidade, primeiro, né? E por popularidade. Não, essa pessoa ela conversa com todo mundo, ela tem acesso a todos os grupos e tal, né? O que adianta? De que adianta isso se chega lá não sabe nem por onde começar, né? Então, assim, é claro, vai ter que fazer, se for fazer dessa forma e ficar passando pente fino, vai ter que passar várias vezes o pente fino para poder achar um, vai. Então, assim, o ideal era desde já começar a formar pessoas para que, na hora que passasse o pente fino, viessem várias, né? Sim. Possíveis. Mas como a gente não tem isso hoje, e aí isso sim, aí a gente vem o nosso meia-culpa, né? Eu acho que tem que vir o nosso meia-culpa quando a gente não consegue fazer isso. Isso sim é uma coisa nossa. Isso sim é uma coisa das associações, de formar essas pessoas, identificar essas pessoas. Olha, essa pessoa aqui, ela tem tato, né? Ela tem vocação, porque não adianta também ter conhecimento e ter trâmite nisso tudo, mas não ter vocação para política, não dá nada. Né? Uhum. Ela tem que juntar tudo isso, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter a vocação, ela tem que ter a vontade para poder entrar nesse tipo de coisa. E é preciso pensar essas pessoas nos grupos e formar essas pessoas e mostrar para elas a necessidade. Aí sim, né? E isso daí é uma coisa que a gente precisa pensar com urgência, porque né, cada dia parece que vai ficar mais difícil. E daqui 2 anos tem eleição de novo, né? Então. E são eleições municipais. Aí. É um negócio que atinge a gente de forma muito mais direta, né? E são eleições municipais, é aquela eleição, assim, eu estava conversando até com um amigo meu aqui, pelo Instagram, a propaganda política que eu acho mais legal de assistir é a municipal, né? Porque é cada figura absurda que você vê. E essas figuras, sem noção, surgem justamente porque quem sério que quer ficar ao lado de uma figura daquela? Aí dá espaço para esse tipo de coisa. Né? Então a gente precisa começar ali de baixo. É o vereador, né? O vereador nem é tão de baixo assim, é preciso começar mais de baixo ainda, né? Nas lideranças comunitárias ali, para poder chegar a eleger um vereador e uma pessoa que realmente vá chegar lá com conhecimento e com bagagem suficiente para poder se dizer um católico na política. Porque católico, eu acho que assim, 80% dos candidatos dizem que são católicos, se você perguntar. Sim. Mas e daí? Né? A gente sabe, né? Não sei se a gente devia falar isso aqui, mas a gente fez uma lista e teve nomes que a gente tirou porque a gente sabia
não ia ter a mínima condição de começar a conversar. Porque se diz católico, mas não tem a mínima base para nada. Como que uma pessoa quer ganhar o voto católico e ganha o voto católico sem, se você perguntar o que é a doutrina social da igreja, ele diz assim, eu nunca ouvi falar. É bem complicado. Então, nessa primeira parte aí do nosso bate-papo, a gente gostaria que as pessoas pensassem nessas questões, né? Porque, de fato, é algo que nos afeta diretamente, né? E aí, depois, fica muito mais difícil você cobrar de uma pessoa que já estava dando sinais de que não ia te representar direito, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto, assim, bastante pertinente. Vamos falar dos pontos positivos, Vamos. né? Mas só nos negativos, né? Né? Eu fiquei surpreso com algumas coisas, assim, feliz também. Eu vi bastante potencial, sabe, assim. Potencial que, se bem direcionado, vai ter um resultado bastante interessante para a gente, né? Uhum. Eu senti uma disposição de querer fazer um trabalho decente, abertura, né, para assumir uma responsabilidade maior, né, porque a gente está falando de atuação em nível estadual e federal, né, então, assim, a bucha vai ser bem maior, né, e acho que quase todos eles falaram sobre essa questão de ter uma equipe qualificada, né, uma equipe mais técnica. Eu achei esse ponto bastante positivo, assim, porque geralmente as pessoas que formam uma equipe de gabinete são indicações, são parentes, são pessoas próximas, Ação de partido e tudo mais. Né? o critério é o QI mesmo, né? Não tem esse negócio de, não, eu vou chamar fulano porque ele é bom, ele sabe o que está fazendo, né? E assim, eu achei interessante que, assim, uma coisa que eu achei interessante e positiva em alguns, foi que, à medida que a gente ia conversando e batendo papo, porque no final das contas foi isso, né? A gente foi batendo papo com eles, eles foram vendo uma série de demandas, eles foram percebendo uma série de demandas, e alguns deles nunca tinham pensado Sim. sobre aquelas demandas. E isso parece que ligou um certo sinal de alerta para isso. Tá? Primeiro, para montar equipes específicas, né? E eles têm condições disso porque vão ter uma estrutura pronta para isso, para montar Sim. equipes específicas. Mas também eu espero que eles consigam pensar que eles não vão conseguir abraçar o mundo e que eles vão ter que escolher as brigas. Eles vão ter que escolher quais as lutas a serem ganhas e quais as lutas que eles não vão entrar. Perfeito. Porque não dá para entrar comprar todas as brigas. Sim. Porque senão você não vai ter nem fôlego para ganhar que você poderia ganhar. Né? Você precisa escolher a briga que você vai entrar. Então é preciso escolher a briga, porque você não vai ter nem, mesmo que tenha estrutura, você não tem estrutura suficiente para contratar gente qualificada para todas as demandas. É muita demanda. Né? É muita, precisa de muita estrutura, muita assessora. Sim. Então não dá. É preciso especializar em algumas coisas. Né? E eu espero que eles tenham pensado nisso, porque nós colocamos várias demandas. Então nós colocamos várias coisas para eles e eles ficaram, e todos eles ficaram atentos a essas demandas que a gente foi colocando e deu para perceber claramente, na cara deles até, né? Não só no falar, mas na cara deles mesmo, que algumas coisas foram surpresa. Sim. Não esperavam nem nem aprofundamento nesses temas, nem que esses temas pudessem existir. Né? Eu vi que a maioria deles também deu ou demonstrou o interesse de ter o gabinete aberto para iniciativas como as nossas, né? Uhum. Inclusive, teve alguns, né, que enquanto a gente falava, anotava, né, perguntava, né? Eu acho esse tipo de abertura bastante positivo, porque
demonstra que a pessoa não está acomodada, não está estagnada, né? Que ela tem, de fato, um desejo de fazer uma atuação que realmente agregue, né, para o público que ela diz representar. Então, acho que esse ponto aí realmente foi bastante positivo, né? E, enfim, acho que por hora é isso, assim. Não, eu também acho positivo a questão de se colocar como católico, Sim, sabe? Porque só isso daí, para mim, já é dar uma cara a tapa muito grande. sim, Porque, como eu dizia para os meus coroinhas lá, quando eu fazia a formação de coroinhas, sim, dizia para eles o seguinte: olha, você quer ser aquela pessoa rejeitada da sociedade, você quer ser o mal visto, tudo mais, não precisa usar preto, nem arrastar corrente pela cidade, nem furar o corpo inteiro, não. Né? Basta você defender princípios católicos, né? Vai defender uma relação sexual depois do casamento, vai defender ser contra o aborto, vai ser contra uma série de coisas aí, vai querer fazer uma abstinência de carne na sexta-feira, assim, né? Vai vir pedra de tudo quanto é lado, você não precisa andar nessas coisas, você já vai ser o rejeitado da sociedade. Então, se você de ser católico e realmente pautar as pautas católicas, já é uma grande vantagem. sim, E eu vejo muita coragem hoje quando uma pessoa vira e bate no peito e fala: eu sou católico, e é, realmente defende isso, né? Isso aí eu vejo com muita satisfação, né? sim, Quando eles fazem isso de forma muito positiva. E todos que a gente conversou realmente fazem isso. sim, Eles não, isso daí eles fazem, isso daí não pode sim. ser negado a eles, eles fazem isso. Sim. Aquele ímpeto de tipo assim, não, eu não abro mão dos meus valores, eu sou de fato aquilo que eu digo que eu sou, né? Eu acho que esse fundamento é bastante interessante, né? E assim, diz muito sobre a pessoa, né? Porque tem gente que é católico, né? Como a gente já mesmo comentou com todos eles, né? Tem gente que é católico agora, durante as eleições, né? Dá as caras nas igrejas agora, nesse período eleitoral. Depois você simplesmente não vê essas pessoas, né? Então, essa atenção de tipo assim, não, fulano diz que é, mas ele está sempre ali nos eventos, nas paróquias, com as lideranças, com os projetos sociais da igreja. Cara, isso é muito interessante. Agora, eu queria de fato que eles tivessem toda essa coragem e todo esse peito para fazer exatamente isso, principalmente no que diz respeito às instituições de caridade, né? Seja que cuida com crianças, doentes, idosos, etc., né? Porque de fato eu acho que é uma demanda assim muito grande, né? E também um pouco esquecida, né? Uhum. Porque digamos assim, são grupos que não votam e que não têm força política, mas que precisam, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado aí com essas instituições. Que sobrevivem a muito custo, né? Sim, Sobrevivem a muito. Mas eu acho que é isso, né? E a nossa intenção é em todas as eleições agora continuar fazendo e sempre melhorar, né? Essa sabatina e a gente chama de sabatina, mas na verdade não é uma sabatina, né? A gente na verdade mais bate-papo aqui, sim, mas por falta de uma palavra melhor, né? E eu espero assim, a nossa intenção é que isso cresça, né? Que todas as eleições, seja majoritárias ou as municipais, a gente sempre faça, né? Com o máximo possível de candidatos para que a gente possa mostrar e trazer e expor para eles também o que é o pensamento nosso e mostrar tanto para eles que eles não estão sozinhos, quanto para eles que nós estamos aqui. estamos de olho. Estamos de olho, mas nós estamos aqui também para ajudar. Sim, com Nós certeza. estamos aqui também para ajudar, não é nem ajudar. Nós estamos aqui para fazer o que é nosso, Sim, para fazer o que é nosso, o que é ordinariamente nosso. sim, Né? Então a gente está aqui para isso. Só que a gente precisa ter abertura para isso.
né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu espero que todo mundo que veja aí, espero que vocês estão vendo aí também, assistam as sabatinas, as conversas, né? Porque foram conversas interessantes, conversas boas. E comentem aí, falem o que vocês quiserem falar. A gente vai postar dois canais, né? Tanto da confraria quanto da Uniju. E vamos tentar divulgar o máximo possível aí. As eleições estão bem próximas, né? Menos de uma semana para as eleições e vamos ver se tudo dá certo. Beleza. Então é isso, agradecer aí a Unijuc pela parceria, né? Assim, parceria que já vem de longa data, né? É, Que a gente possa continuar trabalhando junto para fazer esse tipo de trabalho de conscientização mesmo. A gente sabe que é muito difícil manter esses grupos unidos, manter esses grupos trabalhando juntos, né? Então, que a gente muitas possa, vezes é difícil manter até eles existindo, sim, ainda mais trabalhando junto, né? e a gente espera, né, que em outras oportunidades tenham mais grupos envolvidos, né, para que a gente consiga alcançar não só mais pessoas, mas também a gente possa ter mais força, né, com essas iniciativas. Isso aí. Muito bem. Até Então, mais. até a próxima. Um abraço. Com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.